Como previsto, caiu, mas já voltamos aqui. Ah, tô falando só. Como previsto, caiu, mas já voltamos. Só esperar o Mestre Clécio entrar de novo. Pronto, o mestre já entrou. Deixa eu mandar aqui pra ele. Essa live tá pesada, né? Tá pesada. Incrível. Pronto, mestre. Voltamos. Sim. Ah, Então, Ian, voltando, né? Tava te falando que fez um curso que foi de oral. Foi isso aí que eu ouvi e aí isso, caiu. foi da... Exatamente. Mas não porque eu não achasse o cursinho importante, cara. Lembra aquela questão que eu te falei que eu gostava de pegar as minhas deficiências? Certo. Lembro. E o cursinho, muitas vezes, ele não te volta para as tuas deficiências, né? É um complexo de informação Nivela, né? que você é ali submetido a ela, e não propriamente as tuas deficiências, né? Não tinha muito coach, etc., essa questão toda. Uhum. E o que aconteceu foi que eu fui estudando sozinho, batendo nessa tecla da minha deficiência. Na realidade, o meu maior nível de estudo, por incrível que pareça, foi nos concursos mais básicos. Tive que estudar muito. Também estudava matérias que eram matérias alheias, né? Matemática, raciocínio lógico, administração. Então, estudei muito. E à medida que eu fui passando, Ian, eu não tive a virtude de não parar o meu estudo. Então, Certo. eu continuei estudando e inversamente proporcional foi a minha dedicação. Quanto mais eu iria passando, menor era o desgaste em termos de estudo. Ficava tudo muito fresco, tudo muito fácil. E eu tinha uma facilidade muito grande, cara, de leitura, e isso me ajudava muito. Eu conseguia, sem brincadeira nenhuma, eu conseguia ler 300, 350 páginas dia fácil. É muito fácil mesmo, uma leitura muito rápida e assim, absorvendo bem. Não era algo. Então, era menos desgastante. Aí muita gente me pergunta, poxa, mas professor, como é que o senhor tem esse grau de leitura tão alto? Dois fatores. Sim. Primeiro, lá quando eu estudava ainda, oitava série, etc., comecei a estudar, eu comprei um curso de leitura dinâmica, tá? Então me Certo. ajudou muito. Trabalhar com associações, tanto que nas minhas aulas, quem é meu aluno sabe, eu gosto de interagir com tudo. Eu gosto que meu aluno pense. O Ian, que foi meu aluno, sabe muito bem. Eu não gosto de deixar o aluno ali na zona de conforto. Eu quero que ele construa um raciocínio crítico e não decore as coisas. Eu odeio mnemônico, quem sabe disso, É porque verdade. eu quero que você construa um raciocínio pela lógica. Né? E isso me ajudou muito, trabalhar com essas correlações. E o fator que eu julgo que foi mais determinante, Ian, sem sombra de dúvida, foi o fato de eu, na casa da minha mãe, da minha família, nós só tínhamos dois cômodos. Uma cozinha misturada com um quarto e uma sala. Não tinha mais nada, cara. A casa da minha mãe era uma casa de barro, uma casa de taipa. Era o E eu senhor, tive o prazer, sua mãe e a mais felicidade de... Éramos 8 pessoas dentro 8. desse cômodo. Não tinha 30 metros quadrados, cara. Te digo com toda a certeza do mundo. Muito pequeno, muito apertado. E ali o que que acontece, Ian? Eu estudava com uma vela para não atrapalhar os outros, a dormir, incomodar. Então era bem num cantinho que eu estava com a vela. E aí o que que aconteceu? Eu fazia minha leitura ali, naquele cenário totalmente desconfortável e tinha um rendimento bom. Quando eu consegui chegar em um cenário favorável de leitura, imagina, Deslanchou, voou. né? Deslanchou. Então, era muito rápida a leitura em razão dessa circunstância. Eu estava muito habituado a um ambiente ruim de estudo, Aham. e quando eu peguei um contexto favorável, as coisas fluíam muito fácil, muito facilmente. Só uma observação né, nessa questão, que eu digo que eu sou muito vaidoso e que o concurso público me permitiu. Por exemplo, a casa da minha mãe era a única casa de taipa da rua. Única, de toda a rua. E aí, quando eu passei no TSE,
Primeira coisa, meu primeiro salário eu recebi muito dinheiro, fui até pedir para devolver, cara. Fui lá no RH, aí foram me explicar, não, que eram as coisas que realmente eram antecipadas, auxílio alimentação, transporte, enfim. E aí metade eu mandei para minha mãe. Metade. Salário, então ela ficou assim, vai descida. E a segunda coisa que eu fiz, que todo servidor público tem, né? E hoje eu também tenho, que é o velho consignado, né? Fiz um consignado, então, de 50 mil reais e mandei construir a casa da minha mãe, né? Foi uma alegria, assim, que é uma das coisas que eu mais me orgulho na vida, é ter proporcionado a minha mãe, que tanto lutou, que tanto foi determinante para forjar a nossa personalidade, para dar a ela esse mínimo de conforto, né? E agradeço muito a Deus, e o concurso foi que proporcionou isso, né? Nós reclamamos muito do Brasil, mas o Brasil ainda é um país que permite esse tipo de situação. Valoriza o mérito, né? Valoriza o mérito. Valoriza o mérito. E de fato, mestre, esse aprendizado que a gente tem na base, do lar, esse aprendizado primeiro, em casa, é algo que universidade nenhuma, escola nenhuma dá, né? Se a gente não recebe realmente esses valores mais básicos da família, não tem de onde a gente tirar depois, não tem de onde a gente aprender depois. Por isso, realmente, essa gratidão é muito bonita, mestre. Certo, então a gente... E o que muda a geração, Ian? Por exemplo, lá na minha família agora, todo mundo já incute, são os molequinhos para estudar, pô. O sobrinho, entendeu? Os netos. Rapaz, isso é muito gratificante, cara. Isso você muda uma geração, bicho. Você muda uma geração. Isso é muito, muito importante. Basta uma mudança na cadeia, né? Que tudo muda, que a energia muda. Basta uma mudança. Basta uma mudança, né? E o ponto crucial é esse aí. E algo determinante também, Ian. Mas vamos seguir, que eu acho que você deve me perguntar mais à frente ainda. Se eu não perguntar, o senhor fala. Certo. Como a gente está bem nessa fase do início da magistratura, da sua preparação, só para a gente compreender um pouquinho melhor umas duas curiosidades a respeito de estudo de lei seca e de jurisprudência. Naquela época não tinha Márcio, tinha? Do Cavalo. Como era o estudo de jurisprudência naquela época? Márcio ainda não tinha, não. Márcio estava engateando, né? Não tinha ainda. A lei seca, eu estudava muito lei seca realmente, bastante, né? Aqueles velhos vademecums, né? E o determinante também, para eu conseguir passar rápido, eu acredito, foi bons materiais, livros, realmente. Porque as apostilas são boas, os PDFs são ótimos, é por isso que eu gosto do meu PDF bem denso. Porque o pulo do gato, ele está fora da mesmice. Entendi. O concurso reflete isso. O concurso, milhares fazem a prova. E quantos passam? E vai passar quem for além. E o além está na densidade da informação. É muito bom. Qual é a minha preocupação hoje, Ian, com meus alunos? Por exemplo, eu fico muito preocupado com os meus alunos que chegam em uma prova escrita. Você foi meu aluno de prova escrita, não passou por isso, que chegam numa prova oral e não tem a base. Entendo. A gente faz uma pergunta de um enquadramento de um instituto e o aluno tem uma dificuldade muito grande de centralizar. Por quê? Porque hoje o aluno recebe tudo mastigado, Ian. Isso não é ruim. É um passo importante, mas ele tem que se permitir ir além. Ele tem que se permitir ir além. Então, eu foquei muito em materiais bons, livros mesmo. Eu sou um apaixonado por livro e quem lê os meus materiais sabe, eu faço como se fosse para mim. O que eu gostaria de ter naquele material? Eu boto. É difícil ter uma informação que você não ache no meu material. Muito, muito difícil. É muito difícil. A exceção da exceção da exceção está lá, o que um autor específico pensa está lá, e é um material muito rico mesmo, mestre. E ensina a pensar, né? É esse o ponto. E a lei seca sempre. E o aluno que não lê lei seca, esqueça, ele não vai passar em nada. Não adianta. Não adianta. Não adianta mesmo, né? É porque a lei seca... Agora, a jurisprudência época, tinha o EBEG, né? Que fazia os informativos. Não dá nem para comparar com o Márcio. Era algo simples, mas pelo menos criou a cultura de ler os julgados, que é interessante, que não existia. Ajudava, né? Já ajudava.
bastante. Aquele curso que o senhor falou da Isabela, Isabela ou Isabel Guedes? Isabel, né? Isabel Guedes. Era só de Isso. oratória ou ele era oratória jurídica? Era só oratória, né? Oratória apenas. Ela é fonoaudióloga, muito, muito competente, extremamente competente. Muito, mas muito. Ela formou gerações também, tenho certeza. Bastante competente, fantástica a mulher em Brasília, né? Um curso caro, difícil de você conseguir até vaga, mas enfim, tive esse prazer de ter a Isabel Guedes, porque eu era um cara tímido pra caramba, ainda sou um pouco, mas eu era muito tímido. Então ela me ajudou muito, devo bastante a ela também. É aquela história, concurseiro. Galera, ninguém vence sozinho. Tem um ditado popular que é muito importante. Se você quer ir rápido, corra sozinho, né? Sim. É. Mas se você quer chegar longe, caminhe junto. Boa. Por isso que eu estimulo meus alunos a se articular, a buscar um auxílio, buscar um professor que possa dar uma dica. É muito ruim estudar só. É muito ruim. Esse E é professor, difícil. Porque você perde a oportunidade de extrair do outro aquilo que é bom, que é interessante. mas nessa época o senhor já estudava mais em conjunto, para prova oral, reunia com os Ah, amigos sim. mesmo? Ó, ele estava na live aí, o Tiagão, que hoje é defensor público no DF. Ele estava na Certo. live. E o Tiago, rapaz, na base, até eu passar na AGU, foi um cara que me ajudou demais, em todos os sentidos, meu amigo. Primeiro, me emprestou os livros que ele tinha. Na hora que eu conheci o Tiago no Supremo Tribunal Federal, nós tomamos posse no Supremo e tive a honra de trabalhar com uma pessoa fantástica, que ele é, uma pessoa honesta, um defensor público ferrenho, qualificado, técnico. E ele, como eram nossos estudos, a gente às vezes virava à noite, eu tinha facilidade para estudar mais à noite, né? Trabalhava de dia, estudava à noite. E no meio da madrugada, rapaz, a gente dava aqui uma questão massa que eu via, um assunto, eu mandava uma mensagem para o Thiago, ele respondia, mandava um e-mail. Era assim, a gente ia trocando essas informações. É muito bom a gente estar com pessoas que têm o mesmo objetivo, é muito bom. E que te puxe, né? Te Puxem para exija cima. também alguma coisa. Ensinar e crescer. Esse é Perfeito. o ponto. Vamos voltar agora para a história. O senhor toma posse em Brasília como juiz federal e a primeira lotação, Piauí, não é? Picos? Isso. Picos. E Isso. aí, Passei como um pouco foi? fazendo. Ah. Sem concluir. Como foi esse momento? O que foi que aconteceu nesse momento? Qual foi a sensação de voltar para o Piauí como juiz federal? Rapaz, é um negócio assim também muito marcante, viu? Porque, imagina, eu fui estagiário de fórum aqui em Teresina, lá no Juizado da Zona Leste. Não só estagiário, comecei lá capinando o fórum, né? Limpando. Capinava mesmo. O doutor Pedro me pagava por fora, e aí viu o meu esforço. Depois me chamou para estagiar com ele. E aí depois, você passar num concurso e voltar ao seu estado é uma das coisas mais marcantes assim da sua vida. É um sentimento que não dá nem para descrever, aquela alegria de você estar ali, vivenciando tudo aquilo. Muitas vezes, não é mentira, pessoal, às vezes eu durmo e sonho com tudo isso. E fico pensando, poxa, será que é um sonho de verdade? Ou isso aqui realmente existiu? Porque é um enredo muito bem amarrado, sabe? É uma coisa que é impressionante. Por isso que eu digo que Deus foi muito bondoso comigo durante essa minha caminhada. Não tem como descrever, assim, não consigo te descrever a alegria do dia que eu pisei na vara federal da subseção judiciária de Picos. E teve um motivo ainda mais agregador. Quem me recebeu foi um ícone aqui do estado piauiense, que foi o juiz federal Nazareno César Moreira Reis. E Poxa. dispensa comentários. O Nazareno é simplesmente fantástico. É a Sim, pessoa sim. mais inteligente que eu conheci na vida. Então, me receber foi marcante. Enfim, eu me lembro que quando eu cheguei na justiça, eu não queria entrar. Eu olhava o prédio, apesar de ser um prédio.
O prédio hoje eu acho ele muito acanhado, muito feio, muito desorganizado, né? Para a Justiça Federal ali muito apertadinho. Rapaz, mas eu parei lá o carro na frente, fiquei olhando, assim, uns 5 minutos sem entrar. Aí as coisas, tu não vai entrar não, Clécio? Então, foi esse o sentimento que eu vivi quando eu voltei ao Piauí como juiz federal, né? E nesse momento, assim que o senhor começou a exercer de fato a magistratura federal, veio o sentimento de que estou realizado plenamente, pronto, é aqui que eu quero ficar, não tenho mais projetos, estou satisfeito, ou nesse momento despertou outro desejo? Ian, eu te digo assim, do ponto de vista profissional mesmo, eu acho que eu cheguei onde o meu coração queria chegar, de fato. Fui professor, e há quem diga que eu gosto mais de ser professor do que ser juiz. Realmente eu adoro o magistério, de fato, é algo que me envaidece. Estar em uma sala de aula me dá um conforto no coração muito grande, mas do ponto de vista de função pública, eu acho que eu não me veria em outra função. Hoje eu não me veria em outra função. A magistratura de fato eu me realizei, tem os seus desafios, tem os seus percalços, como toda carreira tem, mas o que me fez sair da AGU me reafirmou a certeza quando eu cheguei na magistratura, né? E assim, não saí por qualquer demérito, ao contrário, continuei reconhecendo a importância da AGU, que é muito grande, e valorizo muito minha passagem pela AGU, que me deu uma experiência fenomenal. Fenomenal mesmo. Então, posso dizer sim que eu me sinto plenamente realizado e que se eu tivesse que trilhar o caminho, é chover no molhado, eu trilharia tudo novamente, sem sombra de dúvidas. Até a magistratura. Mas essas... investir e acreditar... Porque, assim, razoavelmente é uma vida confortável, uma posição tranquila. Por que é que o senhor quis agora procurar dor de cabeça, né, com sala de aula? E tentar botar alguma coisa na cabeça dessa galera que é tão confusa, que é, enfim, tão perdida, que é ansiosa, porque concurseiro é bicho ansioso, né? Rapaz, Ian, eu sempre tive essa pretensão, né? Desde o curso de letras, já busquei letras por isso. Uhum. Quando eu estava no primeiro semestre do curso de letras, já fui ministrar aula no cursinho gratuito da Vila Operária, né? Eu me lembro que eu morei um tempo na casa da Dona Inês, e a Dona Inês falava assim, mano, você um dia vai abandonar esse cursinho aqui, eu tenho certeza. Dona Inês, eu nunca vou largar esse cursinho, Dona Inês. Eu digo para a senhora, é certeza, eu amo dar essa aula, que era o pré-vestibular popular da Vila Operária, bastante famoso, nem sei se ainda existe hoje, né? Então, eu comecei muito cedo e cresci muito rápido em termos de didática, de uma facilidade muito, muito grande de compreensão. E aí, gostei muito e, na realidade, eu me sentia muito feliz quando eu conseguia ver no aluno o prazer de assistir uma aula. Minhas aulas eram sempre muito lotadas, sabe? Marcavam a aula no domingo, era cheio, à tarde era cheio, comentário de obras literárias era cheio. Então era uma coisa que me dava um prazer tão grande que terminava a aula, eu ficava lá conversando com os alunos, perdia o tempo, era impressionante. E aí, dentro do direito, né, senti essa vontade de realmente trilhar, ensinar. Recusei algumas propostas em Brasília, porque eu tinha um objetivo da magistratura, então eu quis tocar mesmo o concurso, mas depois que eu passei, eu me dediquei a ajudar algumas pessoas. A primeira turma que eu preparei, é curioso, eu preparei 8 alunos para o concurso da Procuradoria do Estado do Piauí. Piauí, dos 8 alunos que eu preparei desde a prova objetiva. Certo. Prova objetiva, prova discursiva. E aí, desses 8 alunos, 7 passaram e hoje são procuradores do Estado do Piauí. Foi um negócio muito gratificante. Se eu tivesse uma visão, até comentei ontem com os meus alunos na aula de prova oral, se eu fosse um cara mais organizado e tivesse uma visão menos
altruísta e mais empresarial, hoje eu estaria rico. Porque eu fui o primeiro no Brasil a adotar essa sistemática de material em PDF, encaminhar para os alunos. E isso deu muito certo lá atrás, que não existia. E meu amigo Caio, que hoje é um fenômeno aí do Temas, por exemplo, ele me confidenciou uma história. Esteve comigo lá no Vorme, trabalhamos juntos. Sim, sim. E trabalhamos muito no Código PGE. E ele disse o seguinte, Clécio, eu sabia que a galera estava se preparando com alguém, eu só não sabia com quem. E eu perguntava, vocês estão se preparando com quem? Ele disse, não, com ninguém não. Estão se preparando com quem? Não, com ninguém não. Ele disse, depois foi que eu soube que eles estavam se preparando contigo quando o concurso tinha acabado, que a gente foi nomeado. Eu acredito, então foi algo muito gratificante, cara. E ali começou, aí depois tivemos a turma no Disseu, né, que é mítica, a turma do Disseu, assim, Mítica. tem uma espécie de fantasia naquela turma, porque aquela turma era fantástica, cara, impressionante. Foi quando Realmente, a gente se conheceu. Né? Você teve lá, mas teve um problema de saúde, né, teve que se ausentar, infelizmente, passou por uma dificuldade grande e não pôde acompanhar. Mas lá naquela turma do Disseu, tinha gente que hoje é procurador, tinha 2 procuradores federais, que hoje são procuradores federais, tinha um que é membro do Ministério Público de Minas Gerais, um que é juiz em São Paulo. Tem delegado também. Uma que é delegado, Fontinelli, delegado e outros tantos delegados. AGU, TJ São Paulo, TJ Minas, TJ Piauí. Foi um negócio, assim, impressionante. MP Piauí, né? Porque Viviane veio de lá, por exemplo. É verdade. Você veio de lá, né? É verdade. Era aula que começava 1h da tarde, terminava 7h da noite no domingo, às vezes sábado e domingo. Era muito puxado. Eu me senti o mais burro de lá, mas era legal, você sentir desafio. Galera pilhada. E era engraçado, né? Que eu me trato todas as matérias, né? Todas. Sem exceção. Não, e o melhor é que é a didática que você tem para qualquer matéria. Assim, a gente realmente conseguia compreender qualquer coisa que o senhor explicasse. E acho que isso vai muito do aluno. Quando há um bom aluno, eu acho que a gente também tem um bom professor do outro lado da outra face da moeda, né? Porque o bom aluno, ele se preocupa em compreender para ele, então ele mostra a partir da deficiência dele. E o senhor provava isso dando aula de empresarial. Eu consegui entender, assim, o senhor explicando as questões de empresarial, os institutos, é muito massa. Era engraçado. Quando eu dizia que eu ia faltar que eu ia substituir por outro professor, meu amigo era uma briga. O povo não queria, né? Queria não. Era confusão. Aí a sala ficava vazia. Mas aí foi. Isso. O pessoal não ia. E nessa época, tudo bem. Você estava treinando, assim, o estudo de base, nossa, mas o seu grande foco, e por muito tempo, e ainda hoje, assim, sua marca registrada é prova oral, né? Por que o senhor resolveu abraçar a prova oral? Eu vejo que o senhor gosta de desafio grande. Seria mais ou menos por isso? Porque é a fase que mais deixa o concurseiro desesperado, meio desequilibrado. E, enfim, pode comentar. É verdade, né? E aí, qual foi o ponto que me levou para a prova oral, né? Primeiro que nós começamos esse projeto, eu acho que os três entre os maiores professores de prova oral do Brasil começaram juntos. Que fui eu, Marcelo Lage e o Rafael Câmara, né? Cada um no seu caminho. Certo. Nós começamos a treinar em Palmas, no Tocantins, juntos, e cada um seguiu a sua personalidade. E ali a gente começou a perceber o que seria interessante para a prova oral e o quanto era angustiante essa etapa. E aí cada um seguiu seu método. O meu é muito particularizado. Ele é um método que você foi meu aluno, mais uma vez. Ele é focado numa ideia de uma preparação máxima, nível de estresse máximo, para você encarar a prova no conforto necessário. E a ideia é essa, perceber que para o aluno, a prova oral é uma etapa até mais tranquila do que qualquer outra. E controlar essa tensão. E o mais difícil da prova oral é passar para o aluno que ele não precisa acertar tudo para passar na prova oral. O aluno chega com essa concepção e que o aluno não é uma fraude. Tanto que eu começo meu curso com essa frase, né? Eu sou uma fraude, interroga. Não é. E aí,
para pôr na cabeça do aluno essa circunstância, uma autoconfiança que o aluno tem na objetiva, uma autoconfiança que o aluno tem na prova escrita, mas ele esquece dessa autoconfiança, por incrível que pareça, quando chega na prova oral. Então, meu papel maior é recuperar a autoconfiança do aluno com um nível de exigência lá em cima. Nivelar Esse por é o cima. ponto. Nivelar por cima, porque o que é para você é mais fácil, vai ser fichinha a prova, mas os treinos lá, entendi. Inclusive, já vou fazer um parênteses aqui, porque acho difícil o senhor falar da sua modéstia. Continue instruindo para a prova oral, Skype Brasil inteiro, essas aulas à distância. Então, quem tiver aí prova oral, tem várias provas orais em andamento, acho que Pará, Bahia, Mato Grosso, Acre. Enfim, podem procurar o Mestre Clécio, a arroba dele tá aí, o E3C Online, ele é professor da E3C Online hoje também. Enfim, entre em contato com o mestre, que acho que vou ficar até com raiva, porque eu tô mostrando o caminho do tesouro, mas eu não sou egoísta igual o Caio, não. Você também é fantástico, rapaz. Tem professores ótimos, rapaz. O André, que foi meu aluno, é fantástico também, entendeu? Então é um cara... É difícil, às vezes, você conseguir uma vaga comigo, porque estou muito apertado, né? Uhum. Para tu ter uma ideia, Ian, essa semana foi que abri uma vaguinha para prova oral, só uma, porque eu concluí com um aluno e, consequentemente, abriu. Vagou, porque eu não estou mais pegando tanto aluno, então estou me reservando mais, tive um problema de saúde sério, né? Então eu não estou mais naquele ritmo alucinante que eu estava fazendo tudo, virando noite, então eu dei uma aliviada nesse aspecto. E graças a Deus eu vejo que meus alunos hoje são pessoas extremamente bem-sucedidas. Por exemplo, legislação destacada, vou ter que falar. E agora vai ter que me pedir desculpa aqui, mas, pô, foi meu aluno. Tecendo a toga, meu aluno. Né? André, meu aluno. Rapaz, é muito gratificante isso, cara. É muito bom. É muito bom. E eu falo isso com o coração cheio de vaidade mesmo, porque é isso que me envaidece mesmo. E eu recebi ontem uma mensagem, anteontem, uma mensagem de um aluno meu de São Paulo, certo, piauiense, que está já exercendo cargo no Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele disse o seguinte: olha, professor, eu vi que vai ter a live com o senhor e eu queria dizer aqui para o senhor, a carreira jurídica no estado do Piauí é duas, uma antes do senhor e outra depois do senhor. Eu endosso. Aí ele lembrou. Só de quem eu conheço, que o senhor formou aqui, que foi seu aluno. Aí listou, chorei tanto, cara, porque é uma realização muito grande. O CETEG, infelizmente, razão do meu problema de saúde, tive que fechar, mas foi uma coisa... Enquanto eu pude estar no CETEG, eu acho que eu tentei cumprir o meu papel da melhor forma, quis extrair e pôr na cabeça do nosso aluno que era possível, que ele não precisava estar longe para ter uma preparação de alto nível aqui no nosso estado. E hoje nós temos feras espalhados Brasil afora, né? Multiplicador. E multiplicador. É o que eu vejo no seu trabalho e no seu agir, mestre, é isso. É um trabalho realmente de multiplicação, plantou muitas sementes que cresceram. E eu tenho certeza que essas escolhas, essas decisões, como fechar o CETEG, o CETEG foi um grande sonho, cresceu e estava no seu expoente quando as circunstâncias da vida assim exigiram que acontecessem, né? Mas a gente sabe também e reconhece o seu próprio lado, né? A gente, infelizmente, é de carne e osso, né, mestre? A gente não é máquina. E, então a gente precisa realmente parar um pouco, e, enfim, acho que você deve ter extraído algumas lições disso, porque a vida ensina, até para o maior dos mestres, a vida teve o que ensinar, mas muita inspiração. Mestre, peraí. Certo. A gente acabou conversando muito sobre aquele roteiro que a gente tinha estabelecido, mas tem algumas coisas que eu ainda queria pontuar brevemente que é com o senhor. Nesse contexto de pandemia, de insegurança, porque concurseiro, a gente já antecipou, já falou de ansiedade, do futuro trágico, a gente até conversou com uma psicóloga semana passada, que concurseiro, né, tem essa perspectiva de que não, vai dar tudo errado, eu vou chegar e vou ser reprovado.
É verdade. Eu acredito que muita... Eu estou com uma exatamente desse jeito, Ian. Eu É, acredito e eu bato na tecla com essa pessoa, ela está assistindo, eu acredito. o que é que você pode falar sobre isso? Como é que explica para a galera que os concursos públicos não vão acabar? Como é que, o que é que pode ser feito nesse momento de pandemia para conseguir manter um ritmo de estudo? Na sua opinião. Primeiro, Ian, é natural que a gente tenha uma caída, né, cara? Porque a circunstância é extremamente delicada, né? Não é fácil. E para quem tem a cumplicidade no coração, meu amigo, é muito difícil você conseguir estar em paz realmente e perceber que seu colega teve um familiar que faleceu. Então, só se você for muito insensível e continuar a sua rotina como se estivesse em uma circunstância normal, tá? Mas o que eu recomendo ao meu aluno? Primeiro, Ian, ter consciência plena de tudo o que está acontecendo. Isso é importante. Quando você entende o que está à volta, você se sente mais confortável para estabelecer uma rotina. E alienar desse problema atual não é um caminho tão interessante, até mesmo para o concurseiro. Quer dizer, busque conhecer o problema, não se limite a meras informações que são repassadas via WhatsApp, etc., porque há muita fake news, infelizmente. Né? Então, busque conhecer o problema. Porque quando você conhece o problema, você imagina em alguma circunstância de crise, sua ou familiar, ter um pouco de segurança para agir. Mas se você Certo. não busca conhecer, você vai ficar sempre com aquele frio na barriga muito grande, com aquela ansiedade muito grande. E isso vai dificultar muito o seu aprendizado, bastante o seu aprendizado. E isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, Ian, que é importante demais, aproveitar a pandemia para viver mais com os seus familiares. Eu não vou. Tem gente que pode me crucificar. Aproveite a pandemia para estudar menos. Porque esse menos que você tiver, você publicou um post um tempo atrás, eu até mandei uma mensagem para você no privado, não sei se você vai se recordar, Lembro. a prostituição do estudo. Eu achei muito bacana, a tua colocação foi impecável, cara. Quer dizer, você vai de qualquer jeito ter que estudar, independentemente do que ocorra, vamos estudar a qualquer custo, vamos se expor. Então, bem, não é bem assim. Pessoal, por exemplo, vocês sabem que eu passei um problema muito sério de saúde, fiquei 7 meses afastado em absoluto das minhas atividades, de tudo, passei 3 meses deitado numa cama, nem me levantava, então foi algo muito complicado na minha vida. Mas Deus me deu uma oportunidade interessante. Eu pude conversar mais com a minha mãe, por exemplo, e pude saber de histórias fantásticas sobre minha vida, cara. Eu pude saber como foi a gestação da minha mãe. Eu soube coisas maravilhosas que eu nunca Saberia. teria a oportunidade de conversar assim com minha mãe se eu não tivesse passado por esse contexto. Então, o que eu sugiro? Estude menos e aproveite mais quem está do teu lado. Um pouco mais, vivencie mais, tá? Isso vai te dar um conforto muito grande e o teu estudo com um tempo menor é capaz de render ainda mais. É capaz de render ainda mais. Então, se eu pudesse dar um caminho na pandemia, seria exatamente esses caminhos. Primeiro, conhecer o problema bem, para pacificar o seu coração e saber agir diante de uma crise. Segundo, estudar menos. Por que estudar menos? Estudar menos justamente para vivenciar o amor, o convívio daqueles que estão ao teu redor. Pode ter certeza que ao final dessa equação, a soma no teu aprendizado vai ser maior do que a tua rotina ordinária de estudo. Seria uma indicação que eu daria nessa pandemia. E concurso de Estado nunca acaba, né? Não adianta. Tá na Constituição, né? Tá, enquanto não tiver enfim, é difícil tirar de lá, né, mestre? É difícil tirar de lá. Eu lembrei de uma passagem bíblica agora, o senhor falando. Deus fala, né? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si próprio?
Né? Então, o que adianta nessa jornada do concurso alcançar o cargo, mas perder valor, perder família, enfim, deixar tudo isso de lado. Isso não, é muito difícil de recuperar, né, mestre? É verdade. E show de bola essa mensagem. Casa muito bem. O mestre André mandou uma mensagem aqui, ó. Dr. Clécio se diferencia porque o principal objetivo é empoderar o aluno e torná-lo independente. Se tivesse uma caneta aqui, eu assinava agora. Você acompanhou aí? Conseguiu ler também? Grande André, rapaz. O André é um cara teimoso, viu, Ian? É. O André é o seguinte, o André é meu aluno desde 2015. O André é um dos da turma do Disseu, né? Uhum. Então, o André sempre foi fantástico. Tanto que quase que ele tirou 10 lá no TJ Piauí, quase tirou 10 na oral do TJ Ceará. E aí, toda prova oral, o André, já professor de prova oral, mestre, bora treinar aqui, vai me arrumar uma vaguinha aqui, por favor. Eu disse, pô, André, tá de brincadeira comigo, né, pô? Só pode. Não, arruma. Aí ele tava lá, insistindo. Ele é igual a Milena Carmadara, que tá aí também. A Milena é outra que já fez 50 cursos comigo, bicho. É uma pessoa que não precisa. Tá aí em outro padrão, né? É diferenciado. A Milena e o André são... Eu tento isso mesmo. Minha ideia é assim, eu não quero... O aluno ele tem que ser autodependente. E a questão é o seguinte, qual é o pensamento? Eu costumo dizer que é o seguinte, só tem duas coisas inevitáveis na vida. Duas, que estão fora do nosso controle. Duas. O nascimento e a morte. Pronto. Nesse meio do caminho, você é o que desejar ser na vida. Você é o que desejar ser na vida. Você só não domina essas duas coisas. O meio do caminho é seu. Seu. Incrível, incrível. Realmente um pensamento simples, mas que a gente não para ver e realmente, ao analisar, o que a gente faz da vida é decidir como a gente gasta o nosso tempo, né, mestre? É a única decisão que a gente tem que fazer. Como a gente vai gastar, investir, tudo isso é que vai definir tudo isso. O que a gente percebe, em suma, também uma característica muito, muito notória sua, é esse caráter realmente paternal, sabe, mestre? De abraçar o aluno como se fosse realmente um filho. E eu posso dizer para o senhor que ensino jurídico é minha grande referência. Soube que estava na prova, na segunda fase do MP Piauí. A primeira coisa que eu fiz, sem titubear, foi: eu preciso do mestre Clécio. Até fiquei um pouco afastado no início, assim, de preparação para a prova objetiva, porque eu estava muito naquela que o senhor próprio mencionou hoje, né? Não, o aluno tem um momento que ele precisa se buscar sozinho, procurar suas deficiências e aparar suas arestas sozinho, né? Então, eu precisei fazer isso, mas na hora que eu soube que estava na segunda fase, eu preciso do mestre, sabendo que podia contar com o senhor e que ia dar certo assim como deu. Antecipou questão, foi uma preparação bem pesada, mas aconteceu aquilo que o senhor disse. Mestre, então, assim, já em linhas finais, o senhor está cansado, a gente já está chegando quase 10 horas da noite, a galera já está cansada. Rapaz, eu tô com saudade, rapaz. É difícil essa vontade de matar essa saudade de sala de aula, né, mestre? Tá, ter o olho no olho com os alunos. E amanhã vai ter live sua, no E3C Online, né? Sobre poder legislativo. Eu acho que em direito constitucional, me corrija se eu estiver errado, mas é um dos assuntos de maior incidência em prova de concurso. Bastante. Tem constitucional, cai poder legislativo. É incrível, né? É verdade. São 3 assuntos de constitucional que são sagrados, né? Direitos fundamentais, controle e poder legislativo, principalmente a parte relativa a imunidades, né? Então, foi minha dissertação. Foi minha dissertação na segunda fase do Acre, imunidades parlamentares. É muito recorrente, realmente, esses 3 temas. Matéria preferida, mestre? Só um bate-bola rapidinho pra gente... Constitucional... Eu tenho 3, né? Elas estão iguaizinhas. Constitucional, penal e processo civil. Um livro não jurídico. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um time de futebol. Rapaz. Lascão, né? Com certeza. Eita, tinha que ter um defeito, né? Um mestre desse tinha que ter. É isso, rapaz. Um sonho ainda não realizado.
pai. Já O maior sonho da minha vida, né? é sério, mas acredite, a gente já se biológico, considera. A gente já se considera ser pai. Verdade. O que é que o senhor diria hoje ao Clécio recém-ingresso na faculdade de Direito? Difícil essa pergunta, hein, Ian? Difícil, mestre. Eu diria o seguinte: primeiro, não tente fazer o seu curso de Direito em 6 meses. Nos últimos 6 meses. Que a maioria dos alunos de Direito fazem essa primeira lição. E segundo, Ian, eu não fiz isso, mas recomendo. O aluno de Direito ele tem que estar aberto a todas as possibilidades viáveis que a carreira proporciona. Né? Porque muitas vezes pode haver uma frustração, porque a magistratura tem um traço pronto. Então é interessante que ele conheça como é a carreira de um delegado, como é a carreira do MP, como é a advocacia, como é a magistratura. Se permita conhecer as outras carreiras, porque aí você vai conseguir chegar num ponto de afinidade mais facilmente, né? Então, eu diria essas duas coisas, né? Não fazer o curso em 6 meses e permitir-se conhecer mais a fundo as outras profissões e as diversas profissões de direito. Dificilmente vai haver uma frustração. E não tem problema nenhum durante o caminho, durante o percurso, mudar de ideia, né, mestre? Você tá mirando num concurso, mas eventualmente é aprovado em outro, conhece a carreira, vê a carreira e abraça ela. Né? Não teria nenhum problema. É verdade. Uma comida. Faz uma comida buchada. Eita, aí é piauiense mesmo. Você acredita que eu não como buchada? Não consigo. Rapaz, é bom demais. Né? Nunca desceu. A buchada da Zefinha ali, boa demais. Tá prometido já, passo na pandemia, acho que minha mãe tá assistindo essa live aqui, ela é boa de buchada, viu? Vem lá do interior, lá de Paulistana, novinho pro senhor, aí eu como outra coisa, mas vai ter essa buchada do senhor. Uma música. Faz Meus Passos, Barreiritos. Um filme. Vento Levou. Inspiração de professor. Inspiração de professor. Mestre, pela humildade, pela pessoa que eu conheço, pelo brilho intelectual, Nazareno Reis. Nazareno Reis. Mestre, em algum momento dessa sua trajetória como concurseiro, pensou em desistir? Ian, não, nunca pensei, porque uma coisa que eu tenho muito e que eu tento incutir no meu aluno é que ele pode tudo. Então, eu sempre fui muito autoconfiante. Os meus alunos sabem, eu sempre falo, professor, se eu for reprovado em algum concurso, foi. Ficou triste? Eu disse, não. Pena para o concurso, que perdeu um ótimo profissional. Sinto muito. Eles não me merecem. Fazer o quê? Então, eu sempre fui muito autoconfiante, Ian. Então, consegui ter um destaque também por isso. Se nós não formos autoconfiantes, Ian, nós não chegamos em lugar nenhum. Nenhum. Você não dá um passo à frente. A ausência de autoconfiança, por exemplo, é como se você hoje fechasse seus olhos. Como que você vai dar um passo à frente com segurança? Não dá. Então, autoconfiança é tudo. E eu sempre gosto de destacar, Ian, que a autoconfiança não se confunde com soberba, com prepotência. Nunca vai se confundir. É possível ser autoconfiante e, ao mesmo tempo, ter humildade. A autoconfiança não é incompatível, não afasta, não impede a humildade. E eu sempre falo para o meu aluno, a humildade efetiva é o primeiro passo para você chegar em qualquer canto. E o que é ser humilde? Ser humilde, Ian, na minha visão, o que é ser humilde? Eu sempre trago comigo, o que é ser humilde? Ser humilde é entender que, por sermos todos iguais, podemos chegar a qualquer lugar que qualquer outro já chegou. E segundo, por sermos todos iguais, quando chegarmos, ter a exata consciência que não temos nenhuma distinção daquele que ainda luta. Isso é humildade.
saber que no ponto de partida e no ponto de chegada, somos rigorosamente iguais. Só temos as nossas funções a exercer. E a autoconfiança é tudo, meu aluno. Você tem que ter autoconfiança na vida, não é no estudo. É na vida. Incrível, Na vida. incrível. E o senhor realmente passa muito isso pra gente, essa autoconfiança. Eu me lembro que a primeira correção de sentença penal que eu tive com o senhor, eu mandei mensagem desesperada, mestre, eu não tenho capacidade, eu não vou passar, eu não vou aprender isso nunca. E aí, vem pra cá, sente comigo, vamos conversar. A gente passou quase 1 hora conversando sobre sentença penal, enfim. Na prova, Eu não queria fazer a prova, viu, do TJ. não queria fazer. Tava na segunda fase, disse, não vou. Aí o senhor, vai sim, né? Que eu tenho que te levar para o aeroporto. Verdade. E só tenho a agradecer mesmo. Mestre, eu vou ativar aqui os comentários rapidamente para ver se alguém quer fazer algum comentário, ou mandar alguma pergunta. A gente já está quase encerrando realmente nosso tempo e antes de abrir para a mensagem final do senhor, mas uma live histórica, realmente, muito conteúdo. Tá aberto aqui rapidinho. Mas próximo, eu fiz essa pergunta. Jefferson. Eu tenho a falar o seguinte, Alan, Ian, para os meus alunos. Eu queria, Ian, primeiro, agradecer todos os nossos alunos, né? Primeiramente, agradecer todos os nossos alunos, todos. Durante esse período que eu tive doente, um problema muito sério, realmente, eu recebi mensagem de todos os meus alunos, todos, mensagens amorosas, afetuosas, orações, auxílio, muito, muito, muito. Ainda hoje eu respondo, eu tenho umas 2.000 mensagens de WhatsApp e de Instagram que eu vou respondendo aos poucos. Às vezes os alunos se espantam porque recebem aquela mensagem de agradecimento só hoje, mas é tanta coisa que eu vou respondendo. E o que eu posso dizer, Ian, que eu tenho a agradecer muito a Deus por ter posto em minha vida pessoas tão maravilhosas como os nossos alunos, meus alunos queridos, que eu chamo de caríssimos, né? Que vocês foram determinantes durante esse meu tratamento, que eu estou concluindo agora, é o último mês do tratamento, né? O 8º mês. Então, devo muito mesmo, muito a cada um de vocês, a cada um mesmo, a cada um de coração, porque eu me senti abraçado. Tive muita tristeza nesses dias, fiquei para baixo nesse período, mas cada um de vocês foi uma energia muito grande para que eu pudesse continuar, que eu pudesse ver um caminho diferente e que eu pudesse, enfim, acreditar naquilo que eu realmente me dediquei. E eu acho que a minha mensagem final é somente essa, Ian, de agradecimento mesmo, muito de coração por tudo aquilo que vocês representam na minha vida. E agradeço, por exemplo, porque nunca vai sair da minha mente, nem do meu familiar, aquela visita que vocês fizeram para mim no hospital antes da minha cirurgia, um dia antes. Foi algo marcante. A frase daquele cartaz é lindo. Estamos aqui por aquele que sempre esteve por nós. Mais ou menos isso, né? Estamos torcendo por aquele que sempre torceu por nós. E foi isso. Toda a luz que o senhor distribuiu a vida inteira, o senhor recebeu de volta. É realmente um ser humano iluminado, diferenciado. E o senhor aceita tudo isso com tamanha gratidão que só cresce. Nossa admiração realmente só cresce. Desculpa, cortei o senhor, mas quero falar. Nada, mestre. Foi muito bom, agradeço a todos. Vi muita gente maravilhosa aqui nessa live hoje, viu? Muito mesmo. Muita gente, agradeço demais, pessoal. Ronaldão, rapaz, ó, o Ronaldo teve da minha escolta. O Ronaldão tá firme, meu amigo. Um abraço. Jefferson, Inardi, saudade de vocês todos, pessoal. Ian, rapaz, antes que o pessoal da E3C se zangue comigo, E3C pediu que eu afirmasse que vai ter os lançamentos dos cursos da magistratura, né? Certo. Lá no site da E3C. E em homenagem à live, nos cursos da magistratura federal e da magistratura estadual, vai ter um desconto específico de 50%, descendo a toga 50%, né? Olha então, aí.
Primeiro lote, acho que até domingo, se eu não me engano, ou até segunda, vai estar a promoção aí desse lote em homenagem a essa nossa live, né? E3C, que era o doutor Marcelo está coordenando, é um projeto sério que me ajudou muito, tem me ajudado na liquidação do CETES e está aí para nos auxiliar nesse caminho, viu? O corpo docente, basicamente, do CETEG foi abraçado pelo E3C, né, mestre? Então, uma qualidade ímpar, o senhor mesmo, professor de lá, o André, várias referências e foram lá pro E3C. Vou divulgar isso direitinho para todo mundo poder aproveitar. Pronto, eu vou pedir para a E3C passar para você o cupom, para você pôr. Ó, você já botou aí, ó, testando a toga. Toga 50. Vou fazer um post específico sobre isso, divulgando. E amanhã tem aula com o senhor. Né? Amanhã estamos lá, pessoal. Meio-dia aula. Eu fui falar para o Cicinato que eu não estava mais acordando tão cedo, né? Eu disse, rapaz, não bota lá muito cedo, não. Ele botou meio-dia, na hora do almoço. Mas vamos lá, galera, que vocês vão gostar muito. Vamos aprofundar bem. Cíntia, um grande abraço. Aprofundar bem essa aula de amanhã, vai ser uma aula interessante. Ian, meu amigo, grande abraço, pessoa fantástica. Defensor do Maranhão, né? Do Maranhão, cara fantástico. Ian, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Eu agradeço demais a oportunidade, viu? Valeu mesmo Espero ter cumprido aí a expectativa. Valeu, não, mais do que superou, tá a unanimidade aqui, a aprovação e a aceitação. Sua história realmente teve muito a somar com a gente. Vou colocar no YouTube, depois eu mando também o link para o senhor, das duas partes da live, para quiser conferir, quiser mandar para alguém. Novamente, mestre, muito obrigado, muita gratidão. Em nome de todos os seus alunos, só tenho a falar isso. Eterna gratidão. Eu nunca esqueço as suas palavras finais, e também não vou falar quais foram elas, mas antes da minha prova oral do MP Piauí. E é realmente aquilo que, além dos meus pais, eu só sentia muito isso do senhor, que confiava e sempre confiou e acreditou no meu potencial, mesmo quando eu quis duvidar dele. Muito obrigado, em nome de todos os alunos, por o senhor sempre acreditar na gente. Sempre agradecido, a gente sempre teve em oração por sua saúde, por sua recuperação. E essa foi só mais uma batalha que deixou o senhor mais forte e mais imbatível. Amém? Amém, meu amigo. Muito obrigado. Beijo, pessoal. Um abraço. Valeu, Ian. Mestre. Gente, que live foi essa? Muito obrigado a todo mundo pela audiência. Vejam aí no E3C o cupom deles. Vou colocar lá. Eu tô morrendo de medo de encerrar e não conseguir salvar a live, mas eu acho que vai dar certo. Eu vou lá, fiquem com Deus. Valeu mesmo. Sexta-noite vocês aqui com a gente e até mais.